Olá pessoal, eu sou o professor Reginaldo Demarque e essa é mais uma videoaula do curso de Cálculo 1. Nesta aula vamos falar sobre máximos e mínimos de funções. Mais especificamente, veremos as definições, alguns exemplos e técnicas de como determiná-los. Então vamos dar início à aula. Máximos e mínimos de funções são conceitos intimamente ligados com os problemas de otimização. O que são problemas de otimização? São problemas em que você quer otimizar alguma quantidade, ou seja, você quer maximizar ou minimizar. Vamos ver aqui alguns exemplos desse tipo de problema. Primeiro qual deve ser a forma de uma lata a fim de minimizar o custo de sua produção? Então esse é um problema de otimização em que você quer minimizar o custo de uma produção, e essa produção depende da forma de uma certa lata. Então, variando a forma da lata, você vai ter custos diferentes na produção dela. Então, você quer saber qual é a forma que minimiza esse custo de produção. O segundo exemplo quais são as dimensões de um retângulo com perímetro fixo que tem área máxima. Então, aqui você quer maximizar a área de um retângulo e essa área depende das suas dimensões. Então, você quer saber qual é a dimensão do retângulo que tem área máxima, sabendo que o perímetro é fixo. No terceiro, qual é a velocidade mínima necessária para que um foguete escape da atração gravitacional da Terra? Então, você quer lançar um foguete e você quer saber qual é a velocidade mínima que ele tem que atingir para poder conseguir escapar do campo gravitacional da Terra. E no quarto, qual é a tensão máxima que um cabo suporta antes de arrebentar? Então, todos esses são problemas de otimização, que você quer maximizar ou minimizar alguma quantidade. E essa quantidade está em função de alguma outra coisa. E isso tem a ver com funções. Se você tem uma função que descreve uma certa quantidade em função de outra, se você acha o máximo dessa função, você está maximizando a função. E se você acha o mínimo, você está minimizando. Então, por exemplo, se você tem uma função que descreve o custo de um certo produto em função de alguma coisa, se você acha o mínimo dessa função, você está minimizando o custo, certo? Então vamos ver a definição de máximo e mínimo de função. Uma função de D em R tem um máximo absoluto ou global em C se f de C maior ou igual a f de x para todo x pertencente a D. O número f de C é dito o valor máximo de f em D. Analogamente, f tem um mínimo absoluto em C se f de C é menor ou igual a f de x para todo x pertencente a D, e o número f de C é dito o valor mínimo de f em D. Os valores máximos e mínimo de f são chamados valores extremos de f. Então, o que essa definição está dizendo para a gente? Ela está definindo o que é o máximo absoluto de uma função em C. Então, o que é o máximo absoluto em C? É quando a imagem de f nesse ponto C é maior ou igual a todas as outras imagens quando x varia no domínio da função. Então, esse que é o máximo, né? O número f de C, onde a função atinge o máximo, é chamado valor máximo de f. Então, quando a gente está falando de valor máximo de f, é a imagem que é maior ou igual a todas as outras imagens. E C, nesse caso, é o número onde o máximo é atingido. O mínimo é a mesma coisa. A gente diz que f tem mínimo num ponto C quando a imagem desse ponto é menor ou igual a todas as outras imagens, né? Quando x varia no domínio da função. E o número f de C, essa imagem, é denominado valor mínimo de f em D. E valores extremos são o máximo e o mínimo absoluto, né? Quando eu falo o valor extremo de uma função, eu estou falando de qualquer um dos dois. Vamos ver alguns exemplos. Então, o primeiro é a função y igual a x². A gente olha para o gráfico dela aqui, a gente vê que o zero, o vértice dessa parábola, é a menor imagem dessa função, ou seja, é o mínimo absoluto. E ela não tem máximo absoluto porque ela cresce indefinidamente, não tem nenhum ponto que é maior que todos os outros. Vamos escrever isso. Então, primeiro, vamos chamar f de x x². E o x está variando os reais, então o domínio é os reais. A gente sabe que f de x igual a x² é sempre maior ou igual a zero, porque o quadrado de um número é sempre positivo. E zero é o f de zero. Ou seja, zero é o valor
máximo, valor mínimo é o valor mínimo absoluto de f, né? O zero, a imagem, né? O f como a imagem do zero, o zero, a imagem de f pelo zero, é o valor mínimo absoluto de f. O segundo exemplo é a função cosseno. A gente olha pelo gráfico aqui, ó. O cosseno de x, ele tem, pelo gráfico, tem máximo em 1 e mínimo em menos 1. E ele é atingido por vários pontos, ó. O máximo é atingido por vários pontos e o mínimo também. Aqui está mostrando só o π, mas a gente sabe que ela segue indefinidamente aqui. Então vamos escrever isso, ó. Seja g de x igual ao cosseno de x, para todo x nos reais, né? Sabemos que o cosseno de x está sempre entre menos 1 e 1, para todo x pertencente aos reais, ou seja, ela é limitada por menos 1 e 1. E como tem valores que assumem 1 e tem valores que assumem menos 1, então esses são respectivamente os valores máximos e mínimos da função. Vamos ver aqui, ó. Além disso, cosseno de 2kπ é sempre igual a 1 para todo k pertencente aos inteiros. Logo, 1, que é a imagem, né, é o valor máximo absoluto de g. E como o cosseno, no caso de π mais 2kπ é sempre igual a menos 1, temos que menos 1 é o valor mínimo absoluto de g. Então, o cosseno ele tem 1 como valor máximo absoluto e menos 1 como valor mínimo absoluto. Só que você não tem um único ponto C onde esse valor máximo é atingido. Você tem infinitos. E também tem infinitos valores onde o valor mínimo é atingido. O valor máximo é único, o valor máximo absoluto é único, o mínimo absoluto é único. Mas os pontos onde eles são atingidos são infinitos, certo? Então, esses são dois exemplos que a gente tem para ilustrar máximo e mínimo absoluto de função. Agora, vamos falar, uma outra definição também que vai ser útil é máximo local e mínimo local, né? O que é isso? Então, uma função f tem um máximo local ou relativo em C se existe um intervalo aberto I contendo C, tal que f de C é maior ou igual a f de x para todo x pertencente a I. Analogamente, f tem um mínimo local em C se existe um intervalo aberto contendo C, tal que f de C é menor ou igual a f de x para todo x em I. Então, o que é máximo local ou relativo em um ponto C? É quando tem um intervalo aberto em que esse f de C é o máximo nesse intervalo. Ou seja, você não tem o máximo no domínio inteiro. Você tem uma vizinhança do ponto C onde essa função atinge o máximo, né? A situação é a seguinte, ó. Imagine que você tem o gráfico de uma função aqui. Ó. Aí você tem um ponto C. Tá aqui a imagem, f de C. E aí você tem uma vizinhança desse ponto onde essa função é o máximo desses pontos, certo? Você tem um intervalo aberto aqui. Ó. Esse aqui é o seu intervalo aberto, onde aqui o f de C é maior ou igual a qualquer f de x que eu pegar aqui. Ó. Qualquer x que eu pegar, o f de x sempre vai estar abaixo. Ou seja, você tem um morrinho aqui no ponto C. Mas não quer dizer que esse é o máximo global, porque essa função ela pode fazer isso daqui. Ó. Ou ela pode, inclusive, aqui você tem um outro máximo relativo que é maior que esse. Ou ela pode, inclusive, ir para
infinito, né? E aqui é a mesma coisa, né? Aí aqui vamos supor que ela faz isso e depois ela faz uma assíntota aqui, ó. Essa situação. Certo? Então aqui, ó, você tem máximo absoluto, relativo, máximo relativo, mínimo relativo, mínimo relativo, mínimo relativo. Aquela história para infinito, então ela não tem máximo global, mas ela tem um mínimo global aqui, ó, né? Que é o caso desse gráfico aqui que eu fiz, ó. Esse gráfico aqui é a função y igual a 3x² menos 16x³ mais 18x² com x variando entre menos 1 e 4. Certo? Então o domínio dela está entre menos 1 e 4. Isso aqui é um exemplo concreto que eu fiz para ilustrar também. Onde o zero, que é o zero, é um mínimo relativo, né? Porque você tem um intervalo aqui, ó, existe um intervalo, né, onde o zero é menor que todo mundo. O 1 também é um máximo relativo, ó, né? No 1 tem um máximo relativo, que o valor máximo relativo aqui é o 5. Então ela tem um intervalinho aqui onde todo mundo está abaixo do 1, do 5. E o 3 também, no ponto x igual a 3, você tem outro mínimo relativo, que é o menos 27, onde todo mundo perto do 3 aqui está acima do menos 27. Certo? E essa função aqui, o menos 27, essa função aqui restrita ao intervalo menos 1, 4, ela tem mínimo absoluto no menos 27. E tem máximo absoluto no menos 1. Certo? Então aqui ela ilustra a diferença entre máximo local, mínimo local, máximo global e mínimo global. Certo? Agora que a gente sabe o que são máximo local, mínimo global, agora que a gente sabe o que é máximo e mínimo, global e local, surge uma seguinte pergunta. Como encontrar esses valores máximos e mínimos de uma função? Para isso, primeiro a gente tem o teorema de Bolzano-Weierstrass. O que diz o teorema de Bolzano-Weierstrass? Toda vez que você tem uma função contínua em um intervalo fechado, então f assume valor máximo e mínimo absoluto, né? Esse teorema, ele é um teorema muito difícil de demonstrar, né? Você precisa de um conhecimento de análise para poder demonstrar esse teorema, que não é o objetivo dessa aula. Então a gente só vai admitir, mas é fácil aceitar isso, né? Se a função for contínua e você restringir o intervalo fechado, ela sempre vai ter máximo absoluto e mínimo absoluto, né? Vamos fazer alguns desenhos aqui para ilustrar isso. Olha só. Então, o que o teorema de Bolzano-Weierstrass diz é que basta que você saiba que a função é contínua em um intervalo fechado AB, que você tem que f assume máximo e mínimo absolutos. Certo? E a gente vê que a hipótese de continuidade e o intervalo ser fechado são hipóteses importantes para que você consiga esse resultado, que você garanta isso daqui. Vamos ver, vou fazer alguns desenhos para ilustrar isso. Ó. Eu consigo desenhar uma função definida em intervalo fechado, que 0 até 2, né? Vou retirar a hipótese de continuidade. Vamos supor que a função é contínua e o intervalo é fechado. Então eu consigo construir uma função que não tem, por exemplo, o máximo. Vai ser essa função. Eu posso desenhar uma função assim, ó. Aqui eu coloco um aberto e aí eu faço uma função assim, ó. Aberta aqui, aí eu vou colocar ela descontínua. Então ela no 1 ela tem esse valor aqui e ela faz assim. Então veja que essa função ela não é contínua e ela tem mínimo, que é o 2, que é atingido no 2, mínimo é 0, né? Mas ela não tem máximo, né? Você vê que ela toma, vamos colocar aqui valendo 2, isso aqui valendo 1.
Você vê que quando x vai para 1 pela esquerda, ela está aproximando de 2, mas ela nunca atinge o valor 2. Então, ela é limitada, né? F de x é sempre menor ou igual a 2, mas 2 não é valor máximo, pois f não atinge 2, certo? Então a hipótese de continuidade é importante. Se você retira ela, você não consegue garantir que tem máximo e mínimo, né? Claro que ela poderia ter, né? Poderia ter. Existem funções que não são contínuas e que têm máximo e mínimo absoluto. Mas o que o teorema diz é que toda vez que é contínua e o intervalo é fechado, sempre vai ter. Então, se você tira a hipótese de continuidade, pode ser que tenha, pode ser que não. Agora, vamos ver um outro exemplo. Vou tirar agora a hipótese do intervalo ser fechado. Vou pegar uma função contínua, vou desenhar uma função contínua no intervalo aberto. Por exemplo, vou pegar 0, 1, vou colocar um intervalo aberto. E aí eu vou colocar um assíntota aqui, ó. Por exemplo, eu faço uma função assim. Então essa função não tem máximo, né? Ó. Então f não possui máximo, né? Por quê? Porque o intervalo é aberto, então eu consigo, ela vai crescendo toda a vida e nunca atinge o máximo, né? Então o que o teorema está dizendo para a gente? O que o teorema está dizendo é que se você tentar construir uma função contínua no intervalo fechado, sempre vai ter máximo e mínimo absoluto. Você não consegue construir uma função contínua no intervalo fechado sem um máximo ou sem um mínimo global. Aí a gente usa esse teorema para garantir a existência de máximo e mínimo global, certo? Mas esse teorema ele não nos diz como encontrar esse máximo e esse mínimo. Ele diz que tem, mas a pergunta é como encontrar esse máximo e esse mínimo. E aí a gente vai agora tentar construir ferramentas para isso. Um dos teoremas que nos ajuda a encontrar máximo e mínimo de função é o chamado teorema de Fermat. O que esse teorema diz? Ele nos dá uma informação sobre máximos e mínimos locais de uma função. Ele diz o seguinte: se f possui um extremo local em C e f' de C existir, então f' de C é igual a zero. Ou seja, se você tem uma função derivável num máximo local ou no mínimo local, né, então a derivada dessa função tem que ser zero. Em que isso vai ajudar a gente? Isso vai ajudar no seguinte, ó. Se você encontrar quem são os candidatos a máximo local e mínimo local de uma função, são os pontos onde a derivada é zero. Geometricamente, isso é fácil de visualizar. Olha só, imagina que você tem uma função aqui, o gráfico de uma função, né? E no ponto C você tem um máximo local, certo? Você tem um ponto aqui que é o máximo local. Se é o máximo local e a função é derivável, ela vai ter que fazer esse desenho aqui, um morrinho, certo? Porque esse ponto é o máximo. Então esse aqui é o f de C. E aí se você tem um morrinho aqui, qual é a reta tangente a essa curva aqui? É uma reta horizontal. Ou seja, a derivada nesse ponto é zero, certo? Então essa aqui é a nossa intuição. Vamos demonstrar esse teorema. Então vou escrever aqui a ideia da demonstração. Né? Eu vou fazer só a ideia porque eu não quero me preocupar com o formalismo da demonstração. Então vamos fazer assim. Ó. Então o que o teorema de Fermat diz? Ele diz que você tem se a função atinge um máximo ou um mínimo num ponto C e ela é derivável nesse ponto, a derivada é zero. Então vamos escrever isso. Seja f uma função que assume máximo, né, que tem um máximo relativo em C. E f' de C existe.
certo? Vou fazer para o caso do máximo local e o mínimo local é a mesma coisa, o mesmo argumento. Então, se essa função atinge um máximo relativo em C, isso significa o quê? Neste caso, sabemos que f de C é maior ou igual a f de x para todo x pertencente a um intervalo I, né, onde I é um intervalo contendo C. Certo? Então você sabe que f de C é maior ou igual a f de x para todo x. Então vamos agora tentar olhar para a derivada da função no ponto C. Sabemos que, vamos escrever assim, além disso, temos que f' de C, quem é f' de C? É o limite de f de C mais h menos f de C sobre h quando h tende a zero. Isso é o limite da função, é a definição de limite, certo? Da função no ponto C. Então, o que eu vou fazer? Agora, eu vou olhar para esse limite pela esquerda e pela direita, né? Para poder conseguir olhar para o sinal desse quociente aqui, certo? Então, ó, para h pequeno, temos que C mais H pertence a I, certo? Isso é razoável, né? Você tem o ponto C, e você tem um intervalo aqui em volta do C. Esse é o seu intervalo I. E você sabe que nesse ponto aqui a função vai atingir o máximo. Tem um máximo relativo nesse intervalo aqui, né? O máximo relativo significa isso, que tem um intervalo onde o f de C é maior ou igual a todo mundo. Então, quando h é bem pequeno, né, você cai dentro desse intervalo ainda. Você pegou o C, somou h, e você tem o C mais h aqui, né? Ou C menos h se h for negativo, certo? Então, isso aqui é C mais h. Então, para h pequeno, C mais h cai dentro desse intervalo, né? Pertence a I. Então, para h pequeno, temos que C mais h pertence a I. Daí, como f de C é máximo em I, temos que f de C mais h é sempre maior ou igual a f, ou melhor, f de C é sempre maior ou igual, porque é o máximo, a f de C mais h. E não importa se h é positivo ou negativo. Se h for positivo, C mais h está aqui, f de C mais h é menor que f de C. E se o h for negativo, então você está tirando um número negativo de C. Então você está olhando para o lado esquerdo aqui, mas do mesmo jeito, f de C mais h é menor ou igual ao f de C, certo? Com isso, temos que... O que a gente tem? Ó, temos que, se h for positivo, então f de C mais h menos f de C, isso é negativo, né? Sobre um número positivo, continua negativo. E isso implica, então, como o limite preserva o sinal de desigualdade, a gente tem que o limite de f de C mais h menos f de C sobre h, quando h tende a zero pela direita, né, porque eu estou pegando h positivo, isso vai ser menor ou igual a zero. Então, se isso é menor ou igual a zero, no limite também vai ser menor ou igual a zero, porque o limite preserva o sinal.
E isso daqui nada mais é que a derivada de f no ponto C. Derivada de f no ponto C sempre existe, então o limite disso daqui pela direita ou pela esquerda dá sempre o mesmo valor. E agora eu vou fazer pela esquerda. Então, por outro lado, se h é negativo, então o que vai acontecer? F de C mais h menos f de C, isso daqui é negativo sempre, né? Por quê? Porque f de C é o máximo, né? Vem dessa desigualdade aqui. Quando eu passo f de C para cá, isso fica negativo. Só que quando eu dividir isso por um número negativo, isso daqui vai ficar positivo, porque negativo dividido por negativo é positivo. E aí, novamente, eu aplico o limite. Então, o limite preserva a desigualdade. Então, f' de C mais h menos f de C sobre h. Quando h tende a zero pela esquerda, também vai ser positivo. Mas isso, novamente, é a derivada no ponto C. Assim, como f' de C é menor ou igual a zero no primeiro caso e f' de C é maior ou igual a zero no segundo caso, temos que, não tem escolha, né? f' de C tem que ser zero. Então, a gente acabou de mostrar o teorema de Fermat, no caso do ser um ponto de máximo. No caso do ponto de mínimo vai ser a mesma coisa, né? Então, é só analisar a derivada pela direita e pela esquerda. Então, como eu disse, o que o teorema de Fermat diz? Ele diz o seguinte: se tiver um extremo local e ela derivava nesse ponto, então a derivada é zero. Ou seja, se a função tiver extremo local, basta você procurar entre os pontos cuja derivada é zero, né? Por isso que é sempre importante a gente achar os pontos onde a tangente é horizontal, porque esses pontos são os candidatos a máximos e mínimo local. Então, vamos ver alguns exemplos aqui para ilustrar um pouco melhor esse teorema aqui. Então, exemplo 62, letra A. Se f de x é igual a x ao cubo, então f' de 0 é igual a 0. Né? Isso aí é fácil de ver. Vou escrever aqui exemplo 62. Letra A. F de x é igual a x ao cubo, certo? Quem é f' de x? F' de x é 3x ao quadrado. E f' de, nesse caso, isso implica, né, que f' de 0 é 0. Ou seja, ela tem uma tangente horizontal no zero. Só que a gente conhece o gráfico dessa função. O gráfico dessa função ele é assim, ó. E aí é o que está dizendo o teorema ali, ó. O exemplo. F não tem extremo em zero. Olha só. Derivada no zero é zero, mas o zero não é um extremo, nem é máximo nem é mínimo local, né? Por quê? Se você andar para cá, você desce. Se você andar para cá, você sobe, né? Então, perto do zero que tem valores que são menores que zero e valores que são maiores que zero. Ou seja, não vale a recíproca do teorema de Fermat. O teorema de Fermat diz que se f tem um máximo ou um mínimo local em C e é derivável em C, então a derivada é zero. Mas se a derivada é zero, não quer dizer que esse ponto é máximo ou mínimo local, né? Como eu disse, o que ele diz é: se existir máximo e mínimo local, então ele está entre os pontos de derivada zero, certo? A letra B vai ilustrar um exemplo onde ela tem máximo, tem mínimo global em zero, mas ela não é derivável. Então, se ela não for derivável, não quer dizer que ela não tem máximo nem mínimo, né? Que o exemplo é o módulo de x. Então, letra B, y é igual ao módulo de x, a gente conhece o gráfico. O gráfico é esse daqui, tem um bico aqui, né? E a gente vê claramente que isso aqui é um mínimo, mas ela não é derivável no zero, então ela não é derivável no zero, mas tem um mínimo local. Então, novamente, ela pode não ter derivada e ter máximo local, certo? Agora, vamos voltar um pouco no teorema de Bolzano-Weierstrass. Ele diz que toda função contínua no intervalo fechado assume máximo e mínimo absolutos, certo?
Mas o que ele não diz para a gente, ele é um teorema de existência, ele não diz para a gente como encontrar esse máximo e mínimo. Porque a pergunta natural é, já que sempre existe, quem são eles? Como determiná-los? Né? E aí, como eu disse, o teorema de Fermat ele já vai ajudar a gente nisso. Vamos ver mais especificamente como fazer isso. Já que sempre existe, para uma função contínua no intervalo fechado, como encontrar esse máximo e esse mínimo absolutos. Então, como encontrar extremos absolutos de funções contínuas em intervalos fechados? Essa é a pergunta que a gente quer responder. Vamos fazer a seguinte análise. Ó. Já que uma função contínua no intervalo fechado sempre tem máximo e mínimo, isso significa que a gente tem duas possibilidades. Ou ele ocorre em uma das extremidades, ou é um extremo relativo. Vamos dar uma olhada nisso. O que eu quero dizer é o seguinte. Ó. Imagina que aqui você tem uma função, gráfico de uma função contínua no intervalo fechado. Então, você tem um A aqui e um B, um intervalo fechado, certo? Então, o gráfico da função... O gráfico da função vai morar nessa faixa aqui, ó. Certo? Vai morar nessa faixa aqui. Que é o x, aqui é o y, certo? Então, já que existe máximo e mínimo absoluto nesse intervalo fechado aqui, né, ele ocorre nesse intervalo fechado, o que eu estou dizendo ali é o seguinte, ou vai ser um dos extremos, ou ele vai estar aqui no meio. Né? O máximo, vamos pensar no máximo, por exemplo. Né? Já que existe o máximo global, ou ele vai ser um desses dois extremos, ou ele vai estar aqui no meio. Não tem outra possibilidade, ele não pode estar fora, certo? Certo? Então, o que a gente faz? Se você tem um gráfico de uma função f, primeira coisa, você verifica o valor de f de A e o valor de f de B. Você avalia quanto que é isso, quanto que é isso. Então, esses são um dos possíveis máximo e mínimo absoluto. Agora, você olha para o intervalo aberto. Se o extremo for um ponto C, por exemplo, for um ponto de máximo, esse for o máximo global da função, digamos que aqui é o máximo global da função, certo? Eu estou querendo olhar isso aqui. Ele é um extremo relativo. Por quê? O que é um extremo relativo? Vamos voltar aqui. Ó. Um extremo relativo, como a gente definiu, por exemplo, um máximo relativo em um ponto C, acontece se existe um intervalo aberto contendo C tal que f de C maior ou igual a f de x para todo x nesse intervalo. Então, o máximo relativo é um máximo, né? É um máximo num intervalo, numa vizinhança do ponto. Se em C você tem um máximo global, ou seja, nesse ponto aqui, ele é maior que todos os outros valores da função, quer dizer, o gráfico da função não vai passar dessa faixa aqui, ele não vem cá para cima, né? Ele é maior que todo mundo, em particular, ele vai ser maior que todo mundo no intervalo AB. Então, ele é um extremo relativo também. Então, se você tem um máximo global no intervalo aberto AB, né? Aqui só olhando no intervalo aberto AB, ele é um máximo relativo também. E o mesmo ocorre para o mínimo, né? Por quê? Porque ele é maior que todo mundo, né? Nesse caso aqui, ó, que eu estou fazendo, o f de x vai ser, o f de c, aliás, o f de c vai ser maior ou igual a f de x para todo x pertencente a B. E o que é ser um máximo relativo? É que existe um intervalo onde f de c é maior ou igual a todo mundo nesse intervalo. Então, nesse caso, o intervalo é todo o intervalo AB, né? Poderia ser só um intervalo pequenininho também. Seria aí se ele fosse máximo só no intervalo pequeno, ele seria só máximo relativo. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte. Todo máximo global no intervalo aberto, todo máximo global que é atingido num ponto de um intervalo aberto, ele também é extremo relativo. Então, voltando aqui, o que eu disse, né? Então, se tem um máximo global, vamos pensar sempre no máximo. Depois a gente o mínimo é a mesma coisa. Então, se você tem um máximo global, ou ele está na extremidade ou ele é um extremo relativo, certo? Porque ou ele é um desses pontos, ou se ele não for um dos extremos, ele está no meio. Se ele for no meio, pelo que eu analisei aqui, ele também é um extremo relativo. E aí, se ele é um extremo relativo, a gente tem duas possibilidades.
Se nesse ponto a função tem derivada, então pelo teorema de Fermat, a derivada é nula, né? Voltando no teorema de Fermat. Se f possui um extremo local em C e f' existir, então f' de C é zero. Então, beleza. Então, o máximo ocorre para uma função contínua no intervalo fechado. Então, ou ele está na extremidade ou ele é um extremo relativo. Isso aí a gente já viu. Agora, se ele é um extremo relativo, tem duas possibilidades. Ou tem derivada ou não tem. Então, uma possibilidade é não ter derivada e a outra é ter derivada. E pelo teorema de Fermat, se tem derivada, ele se anula, né? Ou seja, já que se o máximo ocorrer num ponto do interior aqui e ele tiver derivada, vai ser suave. Aí significa, né, quando tem derivado, significa que o gráfico é suave. Ele vai fazer isso aqui, não tem bicos, né? Ser suave significa que não tem bico. Então, aqui é um ponto onde a derivada é zero, certo? A derivada é zero. Mas pode ser que aconteça desse extremo ter um bico, aí não tem derivada, né? Como a gente viu que é o caso da função módulo, cujo zero é um mínimo absoluto, mas não tem derivada, né? Então, por exemplo, nesse gráfico poderia ser assim, ó, o máximo ocorrer aqui, é um exemplo, são várias as possibilidades. O mínimo ocorrer aqui no extremo A. Aí você teria um gráfico mais ou menos assim. Claro que outros extremos relativos podem ocorrer, ó. Por exemplo, esse é um gráfico de uma função, onde o mínimo absoluto ocorre no extremo A, o máximo absoluto é um extremo relativo com derivada zero, ocorre aqui no interior, e claro que tem outros pontos de extremo relativo. Aqui é o mínimo relativo, aqui é o máximo relativo, aqui é o mínimo relativo, aqui é o máximo relativo, né? Então, em resumo, o que a gente tem que fazer para achar máximos e mínimos absolutos? Você testa os extremos, encontra os pontos onde a derivada é zero. Esses são os extremos relativos com derivada, né? E você encontra os pontos onde a derivada não existe. Essas coisas que você tem que fazer. Então, o máximo e o mínimo absoluto vão ser um desses caras. Aí é só você comparar eles, né? E isso motiva a seguinte definição, para ficar mais simples o que a gente faz, né? A gente vai definir ponto crítico. O que é o ponto crítico? O ponto crítico de uma função f é um número c no domínio de f, onde ou a derivada em c é zero ou f' de c não existe. Para resumir isso numa palavra só, que é ponto crítico. Então, como que a gente acha máximo e mínimo absoluto de função contínua em intervalo fechado? Então, se f é contínuo em AB, então os extremos absolutos de f ou ocorrem nas extremidades de AB ou são um dos pontos críticos de f, né? Ou seja, já que f é contínuo no intervalo fechado, o teorema de Bolzano-Weissel garante que sempre tem um máximo e um mínimo absoluto. Como achar? Ou eles são um dos extremidades de AB, então você testa o f de A e f de B, e você acha os pontos críticos. Quem são os pontos críticos? São onde a derivada é zero ou onde ela não existe. Aí você vai ter um número de pontos, você pega o maior deles ou o menor deles. Vamos ver um exemplo, um problema que exemplifica esse tipo de técnica. Exemplo 63. Uma caixa sem tampa deve ser construída a partir de um pedaço quadrado de papelão, com 6 polegadas de largura, cortando um quadrado de papelão de cada um dos 4 cantos e dobrando para cima os lados.
Qual o maior volume que essa caixa poderá ter? Então, o que a gente quer fazer é o seguinte, a gente quer maximizar o volume de uma caixa e construindo da forma como foi descrito aqui. Que forma? A forma é a seguinte, você tem uma caixa, um papelão quadrado, né, como ele diz ali. Tem um papelão quadrado e você vai construir uma caixa. De que forma? Você vai cortar de cada lado uma quantidade aqui, X, né? Tira quadradinhos aqui de lado X. E aí você dobra, ela mede inicialmente aqui, cada lado mede 6 polegadas, não é isso? 6 polegadas. E aí você pega isso daqui vai dobrar. Quando você dobrar, você vai dobrar aqui, dobrar aqui, dobrar aqui e dobrar aqui. Aí você vai construir essa caixa aqui com essas dimensões. Que dimensões são? Aqui vai ser esse lado ali, é esse lado aqui, ó, né? Aqui mede x, aqui mede x, então esse daqui vai ser 6 menos 2x. 6 menos 2x, então é o lado aqui. 6 menos 2x, aqui também é 6 menos 2x, e aqui a altura é x, certo? Então você tem essa caixa aqui e você quer, com isso você tem algumas informações agora. Quais são elas? Então você sabe que o volume dessa caixa, ele é base, que vai ser 6 menos 2x ao quadrado, que a base é quadrado, vezes a altura, que é x, né? E esse x, ele está variando aonde? Esse x, ele está variando entre 0, porque a medida aqui não pode ser negativa, e ele é no máximo quanto? 3 polegadas, né? 3 polegadas por quê? Porque se ele for 3 polegadas, você tirar 3 aqui, tirar 3 aqui, você some com a caixa. Então na verdade você tem isso aqui, né? O problema real é x maior que 0 e menor que 3. Em 0 e em 3 você não tem caixa nenhuma, né? Como eu disse, em 3 você tira 3 daqui, você corta a caixa no meio, né? Fica 2 pedaços de papel. E se você tirar 0, você fica com um papelão inteiro. Então você não tem caixa, o volume vai ser 0, né? Obviamente. Mas a gente coloca os extremos, que são os casos degenerados, porque a gente quer garantir que essa função aqui tem máximo e mínimo, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass. Né? Então agora a gente tem um modelo, a gente conseguiu modelar o nosso problema matematicamente. Ó. Você tem a função, o volume é uma função que depende de uma variável x, e x variando no intervalo de 0 a 3. Então olha só, vamos escrever isso daqui, o problema de maximizar esse cara aqui. Como v é uma função contínua em 0,3, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, vou abreviar, Bolzano-Weierstrass, sabemos que v assume valor máximo, que é o que eu quero encontrar. Assume máximo e mínimo, mas o que me interessa é o máximo. Então, vou escrever assume valor máximo global. Certo? E aí, eu vou passar a determinar esse cara agora. Então, qual é a técnica? Ou é um dos extremos, eu já sei, ou é um ponto crítico. Vamos achar, então, os extremos. Note que v de 0 é 0, né? O que vai ser 0? Vezes qualquer coisa vai dar 0. E v em 3 também vai dar 0, né? Porque 6 menos 2 vezes 3, 6, que é 0. Então, volume 0. Então, provavelmente esse aqui não é o meu máximo, né? Esse aqui provavelmente é o meu mínimo. Agora, vamos ver. Vamos agora determinar os pontos críticos. Agora, vamos
encontrar os pontos críticos. Os pontos críticos em AB, né? Agora observe que a função é um polinômio. Então ela é derivável em todos os pontos. Nesse caso não tem a condição ponto crítico onde a derivada não existe, né? Então vamos encontrar os pontos críticos em AB. Como V é derivável em AB, os pontos críticos são aqueles tais que V' de x é zero. Agora vamos derivar. Vou desenvolver essa função assim. Vou escrever aqui Vx. Quem é Vx? É 6 menos 2x ao quadrado vezes x. Vou colocar o 2 em evidência aqui. Colocando o 2 em evidência, ele sai do quadrado como 4. 3 menos x vezes x ao quadrado aqui. Vou abrir esse quadrado aqui, vai ficar 4 vezes 9 menos 2 vezes 3, 6x, mais x ao quadrado vezes x, que por sua vez é 4 vezes 9x, distribuindo x, menos 6x quadrado, mais x ao cubo. Então essa é a função v. Só abrir ela aqui, expandir ela. Isso implica que v' de x, quem é v' de x? Vai ser 4 vezes a derivada disso aqui, que é 9 menos 12x mais 3x quadrado. Que por sua vez, posso colocar 3 em evidência, vai ficar 12, 3 menos 4x mais x ao quadrado. Daí, v' de x igual a zero, que é o que eu quero achar, implica que, para isso ser zero, basta que isso aqui seja zero. 3 menos 4x, vou escrever ao contrário ali, x quadrado menos, se somente si, né? 4x mais 3 é igual a zero. E aí, isso daqui, se somente si, só usar a fórmula de Bhaskara, x é igual a menos b, vai ser 4, mais ou menos raiz de b2, que é 16, menos 3 vezes 4, que é 12, sobre 2. Que é igual a 2, mais ou menos, que vai dar raiz de 4, que é 2. Não, 2 não, que é 4. Mais ou menos raiz de 2 sobre 2. Então, isso implica que x é igual a 4 mais 2, 3 sobre 2. 6 sobre 2, 3. Ou x é 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. Então, os pontos críticos são 3 e 1. Né? Com isso, os pontos críticos, vou colocar assim, abreviar, são x igual a 3 e x igual a 1. Esses são os pontos críticos. Eu vou colocar em notação conjunto. São 1 e 3. Certo? Agora eu vou avaliar a função nesses pontos para saber quem são o máximo e o máximo, né, que é o que eu quero achar. Então, já sei que V, sabemos que V de 0 é igual a V de 3, que é igual a 0. Então, o candidato a máximo provavelmente vai ser 1. Note que V de 1, quem é V de 1? V vou usar essa fórmula aqui, 6 menos 2x ao quadrado sobre 2. Então, vai ser 6 menos 2 ao quadrado vezes 1. 6 menos 2, 3 ao quadrado... Não. 6 menos 2, 4. Ao quadrado, 16. Então, V1 é 16. V0 é 0, V3 é 0. Então, 0 é o mínimo absoluto e 16 é o máximo absoluto. Veja que o mínimo é atingido em 2 pontos, né? Ele é único, é o 0, mas ele é atingido no 0 e no 3.
e o máximo vai ser no 16. Logo, o máximo global de V é 16 e é atingido e é assumido, né, em x igual a 1, certo? E aí, respondendo a pergunta do exemplo, é o seguinte: qual o maior volume que essa caixa poderá ter? Portanto, o maior volume que essa caixa pode ter é 16, como a medida está em polegada, 16 polegadas cúbicas, né? Que é o volume, 16 polegadas cúbicas, ou seja, aproximadamente, vamos dar um valor aproximado, exato é esse, né? Aproximadamente. Então vamos fazer as contas aqui. Aproximadamente isso vale quanto? Aproximadamente isso vai valer 1 polegada é 2,54. Exatamente isso, 1 polegada. Centímetros, né? 2,54 centímetros. Então, 1 polegada ao cubo, 1 polegada cúbica é isso aqui ao cubo. Isso aqui é o cubo, que é isso aqui, centímetros cúbicos. 1 centímetro cúbico é 1 mililitro, 1 ml. Então, isso aqui vezes 16, né? Porque são 16 polegadas cúbicas, vai dar isso então. Aproximadamente 264 aproximadamente 260 ml. 260 ml. E aí eu fiz o gráfico dessa função no GeoGebra. Tá aqui, ó, a função f de x igual a 4 vezes 3 menos x ao quadrado vezes x, né? Essa função está definida em todos os reais, mas o nosso problema é só do intervalo 0 a 3. E aí a gente vê graficamente que o máximo é exatamente no 1, dá 16, e o mínimo é atingido no 0, né? No 0 e no 3, o mínimo absoluto. Na verdade, ela na reta inteira ela não tem máximo absoluto nem mínimo absoluto, né? Porque ela vai para mais infinito e para menos infinito. Mas se a gente restringir o intervalo fechado 0,3, o teorema de Bolzano-Vaz garante que tem máximo e mínimo absoluto, e a gente mostrou que o mínimo é no 0 e no 3, ou seja, o mínimo é o valor 0 e o máximo é o valor 16, que é atingido no 1. Então, com isso, a gente encerra a aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.